Olá, olá! Estamos aqui entrando ao vivo nessa manhã de sábado, mas para quem não madrugou na manhã de sábado, essa live ela fica gravada, né? E eu também tenho procurado deixar as meditações das lives sobre as ondas encantadas, né, também em gravação separada, porque às vezes você é daquela onda encantada, está passando por aquela onda no seu ciclo anual, então aí você tem a oportunidade de fazer essa trilha, né, dessa meditação num outro momento, num momento também que seja importante para você. E isso é interessante trazer aqui, porque mostra como que esse esquema dos ciclos dentro da cosmologia maia é bem significativo e bem peculiar também. Então a gente tem o ciclo do todo, né, que é do que a gente está tratando aqui, a onda encantada do guerreiro, que vamos iniciar hoje. Então ela está passando nesse momento por todos nós, mas ela está dentro de um outro ciclo, que está dentro de um ciclo anual, né? Está dentro de uma lua, que é o que eu falei na última live, que o início, estamos no início da lua espectral da serpente. Então, neste momento, a onda encantada do guerreiro está passando nessa lua espectral da serpente, né? Às vezes pode ser que essa onda do guerreiro passe em outra lua, mas tem outros ciclos que eles ficam mais fixos, como as estações galácticas, também é um outro ciclo. Percebam como dentro da cosmologia maia a gente tem muitos ciclos, né? Temos as ondas encantadas, as luas, as estações galácticas, né? E sobre esses ciclos e ciclos dentro de ciclos, eu e a Margareth Souza, a gente fala bastante sobre isso dentro dos nossos cursos de formação, o de introdução, que é o primeiro, e o de formação, que esse sim fala mais especificamente sobre esses ciclos, e aí vocês começam a entender um pouco mais. Então, quando a gente vai assim se aprofundando nessa sabedoria e vai entendendo esse esquema de ciclos, a gente vai conseguindo compreender melhor o nosso momento, aonde a gente está inserido, né? Por que tal coisa de repente está acontecendo. Então, às vezes a gente vai tentar buscar a informação especificamente no Kim do dia, mas às vezes a informação não está exatamente naquele Kim. Aliás, até pode estar, mas às vezes não está explícita no Kim do dia, mas ela pode estar relacionada à onda encantada do qual faz parte aquele Kim, ou pode estar relacionada à lua em que aquela onda encantada está relacionada, pode estar, a informação pode vir através do cronopsi do dia, que é um outro Kim. Então, assim, não estou querendo dar nó na cabeça das pessoas aqui, mas é só para mostrar para vocês como tem assim, é toda uma engrenagem, ou se você quiser usar a metáfora da teia, né? Tá tudo assim interligado. Então, isso que se relaciona com isso, que se liga com aquilo, tá? É dessa forma que funciona aqui esse sistema, esse circuito da cosmologia maia. E se você for parar para pensar, o nosso corpo funciona assim. Né? O nosso sistema corporal funciona assim, uma coisa que se liga na outra, que se liga na outra, embora quando a gente vai estudar o corpo humano, né, a gente estude ele de forma separada. Você percebe que até na medicina você tem especialidades, né? Mas
quando a gente vai realmente querer ter um bom entendimento, um entendimento mais amplo e mais profundo do que está acontecendo, é interessante a gente ver as ligações, né? No que esse órgão está ligado a tal, assim, ele recebe quais veias, quais artérias, quais terminações nervosas que se ligam a qual outro órgão. Então, assim, quando a gente pensa no nosso corpo também tem essas séries de subgrupos, de uma coisa que está dentro da outra e da outra e da outra. A natureza funciona assim, né? O universo funciona assim, tá? Então, assim, estou trazendo isso para vocês entenderem assim que não é assim, sei lá, de repente a pessoa chega na cosmologia e fala, é muita informação, complicado. Não, não é isso. A gente cada vez mais procura, é importante que a gente procure ver isso como essas coisas estão interligadas. E se a gente traz esse aprendizado para a vida, a gente vai conseguir perceber a vida melhor, porque a coisa não é tanto assim da gente ficar raciocinando a respeito de, mas percebendo as interligações. E é através dessa percepção de interligações que a gente percebe as sincronicidades, percebe assim as conexões entre coisas que às vezes aparentemente não tem conexão, mas que quando você investiga, você percebe, e nem precisa às vezes investigar tanto, é quando você se afasta e percebe assim a sequência dos acontecimentos, você se dá conta da relação, né? É como, por exemplo, assim, dá um exemplo assim bem de repente assim, tá? Vamos supor, você tem uma dor de cabeça muito forte e você tá e isso pode estar relacionado com o seu útero. Mas peraí, a cabeça está aqui, o útero está aqui, por que uma coisa pode estar relacionada com a outra? Aí se você investiga, você vai de repente encontrar assim que aquela dor de cabeça pode estar relacionada ao seu ciclo menstrual, que tem uma conexão hormonal, que isso tem a ver assim com o funcionamento ali dos seus ciclos, né? Isso eu estou dando um exemplo para a gente entender por que às vezes uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com a outra podem estar eles têm conexões, e dentro do nosso corpo humano esses órgãos que às vezes estão distantes, eles têm conexões, tá? Então assim, aqui o conjunto dos Qins, o Tzolk'in, né, esses ciclos, eles têm conexões. E quando a gente percebe isso e começa a fluir com isso e a respeitar isso, a gente consegue ter um entendimento melhor dos acontecimentos, se preparar melhor para eles, se respeitar melhor. Né? Isso é muito importante, respeitar, bom, tá tal ciclo, tal situação, o que eu posso fazer para lidar melhor com isso? A gente vai se tornando, inclusive, mais flexível, mais coerente, tá? Bom, fiz todo esse discurso aqui da cosmologia maia, mas vocês vão ver que muito do que eu falei aqui tem a ver com o que a gente vai falar hoje, que é a energia do guerreiro. Tem a ver com tudo, né? Mas vocês vão ver a conexão com isso. Deixa eu dizer aqui bom dia para quem está chegando aqui pelo Instagram, né? Então a Jandira, Sandra, Isabel. Eu estou aqui sem óculos, mas dá para entender. Então assim, deixa eu beber um pouquinho de água que eu entrei e já fui falando direto, né? Mas o que isso tudo tem a ver com o guerreiro? Quem é esse guerreiro? Então, para quem está chegando aqui ou não conhece, ou só para lembrar, né? Esse aqui é o nosso selo do guerreiro, tá? Ele tem assim essa espécie de ponto de interrogação ou de gancho
aqui no meio, né? O símbolo da terra também tem, só que o significado é um pouco diferente. E ele tem essas 3 listas aqui à direita, em cima, à esquerda, né? Tem esses 3 caminhos. O guerreiro é como se ele, de certa forma, lançasse um questionamento, tanto que por isso que tem essa associação com a pergunta, né? com a interrogação. Mas se a gente for pensar, será que os maias usavam ponto de interrogação? Aí por isso que a gente começa a perceber que de repente assim, guerreiro não tem a ver só com questionar, né? Embora esse seja um dos seus atributos, mas o guerreiro, eu também vejo ele assim como ele é um instrumento, né? Ele pode funcionar como um gancho, né? Vejam isso aqui como se fosse um gancho, né? Lembrem do Capitão Gancho, né? Então aqui ele é um instrumento, ele é uma ferramenta, né? Então essa ferramenta está aqui no meio do caminho. E aí a gente pode pensar como que eu posso usar essa ferramenta, ou ampliando um pouco mais, como que eu posso usar as ferramentas que eu tenho na minha vida comigo, ou que ferramentas eu preciso agora para poder solucionar uma questão, para poder seguir em frente com mais preparo. Né? Quando a gente pensa no guerreiro, a gente pensa numa pessoa que se prepara para o combate, né? Que se prepara para uma situação. Eu sei que às vezes tem algumas pessoas que ficam um pouco incomodadas, talvez, com essa coisa, com essa associação com guerra, com combate, mas se a gente, assim, isso já está assim muito forte no nosso inconsciente coletivo, né? Esse aspecto de estar preparado, esse aspecto do combate, porque enquanto existir medo dentro do nosso sistema, né, humano, né, dentro dos nossos sentimentos, enquanto a gente tiver contato com o sentimento do medo, né, enquanto a gente tiver esse registro dentro da gente, a gente vai precisar acessar, sim, esse arquétipo do guerreiro para poder lidar com isso, tá? Se a gente chegar num ponto de evolução aí onde não exista mais medo de nada, talvez a gente não precise mais acessar o guerreiro. Não sei, aqui eu estou lançando uma hipótese, né? uma ideia aqui reflexiva. Mas estou falando isso porque o que me ocorre é isso. Enquanto a gente tiver medos, a gente precisa encontrar dentro da gente meios de lidar com isso. Tá? Você pode fugir, você pode se esconder, você pode deixar para depois, você pode evitar, né? Só que esse evitar, ele vai trazendo muitas limitações, né? Ele vai restringindo ali a sua vida, né? A sua locomoção na vida, enfim. Então, assim, chega uma hora que assim, essa limitação pode trazer consequências e pode limitar muito o seu viver e pode complicar até o seu viver. Mas se você teve a oportunidade de vir para esse planeta, para essa existência, para essa vida, eu acredito que encontrar maneiras de entender esses medos, de atravessar esses medos e de ampliar então e não restringir, né? Eu acho que a cada oportunidade que a gente tem nessa vida terrena, o ideal é você expandir, ampliar e não retroceder, né? Ou estagnar. Então, se essa é a oportunidade, então vamos atrás aí da melhor forma de atravessar. Às vezes a gente carrega medos assim que a gente não tem nem noção da onde isso vem,
né? Aí assim você tem ali uma série de abordagens que vão investigar isso dentro dos traumas da sua atual existência, de existências de outras vidas, da conexão com o seu DNA, com a sua árvore genealógica, com os seus ancestrais, por ancestrais, inclusive, não só os nossos, assim, mais particulares, mas da humanidade de um modo geral. Ela já passou por muitas catástrofes, muitos cataclismas, muitas situações assim, né, de sacudidas que de certa forma deram uma traumatizada, né? Mas assim, eu também imagino que esses traumas eles não vieram só para serem chatos, né? Não vieram só pelo prazer da ruindade, né? Existe todo um aprendizado dentro de toda essa engrenagem, né? E às vezes a gente acaba precisando passar por alguns obstáculos para poder lá na frente ter um entendimento de coisas que a gente, pelas vias que a gente estava acostumado, a gente não estava conseguindo entender, não estava caindo a ficha, né? Bom, então, mas assim como aí a providência divina não deixou a gente só ali, não largou no medo e falou se vira, né? Então, por conta disso é que assim, peraí, se tem isso, tem que ter recursos para isso, né? É aquela coisa assim, se tem um problema, existe uma solução. Então eu acho que isso é um dos primeiros princípios que a energia do guerreiro trabalha, né? Então, de acreditar assim, temos uma questão para resolver, né? Temos uma batalha aqui. Como a gente vai fazer isso? Então, se tem uma questão para resolver, isso significa que tem uma solução, né? Não, nada fica assim sem solução. Às vezes ela não está tão aparente, não é tão simples, né? E às vezes é mais simples do que a gente imaginava também. Às vezes a gente complica demais. Então, quem vai buscar aí esses meios... Deixa eu beber água aqui, peraí que eu dei uma engasgadinha. Quem vai buscar esses meios para lidar com essas questões, né? E vai assim procurar encontrar o melhor caminho é o guerreiro. Então, esses 3 tracinhos aqui é como se falasse, olha, você tem o caminho da direita, você tem o caminho da esquerda, pode ser que em alguns momentos você tenha traçado o da direita, em outros momentos você traçou o da esquerda, e aí você teve aprendizados com um lado e com o outro. Mas quanto mais você vai amadurecendo e vai aprimorando os seus conhecimentos, você pode juntar esses aprendizados e encontrar um caminho mais equilibrado. Um caminho que não seja tão assim, como é que se diz, radical para uma coisa ou para outra, né? Então a busca do caminho do meio tem um pouco a ver aqui com essa simbologia do guerreiro, tá? De buscar esse melhor caminho. Então, esse aspecto que o guerreiro vem trabalhar com a gente. Nós teremos então 13 dias com este propósito de encontrar quais são as melhores saídas, os melhores instrumentos, as melhores ferramentas, as melhores ideias que a gente pode ter para poder prosseguir, para poder resolver os nossos enigmas, né, atuais e de vida, enfim, se essa for a sua onda de nascimento, por exemplo, né? Então você veio ali resolver ali algumas coisas. Então, encontrar essas saídas para que a gente possa seguir e seguir bem, né? Seguir da melhor maneira
ultrapassar um pouco certos limites. Às vezes a gente está aqui para ultrapassar alguns limites que os nossos antepassados não conseguiram. Né? Não, nossos pais, nossos avós não conseguiram transpor aquilo. E também aqui eu não estou falando assim que você tem que fazer a coisa, tem que transpor na marra. Não é para fazer na marra. É lógico que o seu tempo tem que ser respeitado. Assim, cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo, né? Então, assim, uma tartaruga vai trilhar o caminho diferente de uma águia, né? Mas ambas, tanto a tartaruga como a águia, elas vão encontrar os seus meios de seguir o caminho. Né? Então a questão é sobre encontrar os seus meios de ultrapassar aqueles limites, de vencer aqueles obstáculos. Tá? E assim, então vê a melhor forma de fazer isso. Vamos trazer aqui algumas palavras-chave dentro dessa energia do guerreiro, tá? Então, o guerreiro, inclusive, ele é um dos selos que tem associação com a coruja, tá? Ele também traz ali a força da coruja, do abutre, né? Como essas aves de rapina que vão buscar às vezes a solução lá no mais escuro, no submundo, no inconsciente, para que possa ajudar. Às vezes a estratégia ela pode não estar muito clara, né? Então, assim, em vez de agir por impulso, isso aqui é muito importante com o guerreiro, em vez de agir por impulso, aquela coisa que eu falei numa live atrás aí, né? Pare, olhe, escute e perceba assim como que você pode encontrar melhor estratégia, tá? Então, às vezes assim a gente está tentando ultrapassar ali um obstáculo e a gente fala não consigo, não dá, não posso e empaca. E porque de repente você está tentando fazer aquilo como todo mundo faz, ou da forma que falaram para você, olha, só tem esse jeito de fazer. Eu lembro uma vez que eu estava numa estrada, e aí assim tinha como é que fala? Ai meu Deus, perdi o nome assim. Tinha um portão, assim, um grande portão de madeira, uma porteira. Tinha uma porteira, né, grande, bem grande, no meio da estrada. E assim, o caminho que todo mundo ali acabava fazendo era pular a porteira, mas era alta, né? Então assim, não era um negócio tão simples. Ia requerer assim que você tivesse uma certa destreza de subir, de escalar e saltar depois, né? E eu tentei, acho que umas 2 ou 3 vezes, subia até conseguia, mas na hora de pular eu ficava assim meio com receio, porque eu achava alto para mim. Eu falei, não tô, como é que eu vou fazer para sair daqui dessa situação? Eu vou ficar aqui agora parada no meio em cima da porteira, né? E precisava passar para o outro lado. E aí pensei, já tinha gente que estava comigo que já estava do outro lado. Eu falei, poxa vida, estou atrasando todo mundo, né? Como é que fica agora? E aí eu sei que passou um tempo e aí eu descobri, né, observando, parando, olhando, né, escutando, enfim, observando, eu percebi que tinha uma fresta entre a porteira e o barranco. E eu analisei essa fresta e percebi que eu conseguia passar por essa fresta. Se eu desse um jeitinho ali, eu ia conseguir passar. Né? Não era o caminho que todo mundo costumava fazer. O caminho que todo mundo fazia era o de pular. Mas aí eu fui, né, experimentei, olhei e dei assim um jeitinho ali e consegui passar pela fresta entre o morro e a porteira e cheguei do outro lado e segui viagem, entende? Então assim, essa capacidade de você às vezes assim encontrar a sua forma de resolver, né? Se você tiver um pouco de paciência, você vai encontrar a sua estratégia.
Então, eu estou trazendo esse aspecto aqui da estratégia, da melhor maneira, porque isso são atributos do guerreiro, tá? Então, cada guerreiro tem também, além dele ter as estratégias do grupo, do qual ele faz parte, ele também tem as estratégias próprias. Mas isso às vezes a gente não aprende assim, ali com todo mundo. Isso são coisas que a gente aprende com a experiência, com a prática, né? Com a observação, tá? Então vamos lá. Qualidades do guerreiro: graça, confiança, voz interior. Então, escutar essa voz interior, fazer essa conexão como um canal galáctico, estar receptivo para assim, para receber essa transmissão mística, essa intuição, essa orientação, né? Consciência cósmica, ser um pilar dourado. Também você vai encontrar algumas associações do guerreiro como o leme do barqueiro. Também eu gosto muito dessa visão, assim, de ser o leme, daquele que... Então, quando você segura o leme, você dirige. É muito importante para a energia do guerreiro você ter consciência desse leme, de você sustentar esse lugar, de você segurar esse leme e ter ali o equilíbrio de manter esse leme assim, nem tanto para lá, nem tanto para cá, saber quando virar, né? Mas enfim, ter essa boa administração. Então isso tem a ver com o aspecto de liderança também. O guerreiro, ele trabalha dentro da gente um lugar de liderança, tá? E de você saber como conduzir as situações, posicionamento, como se posicionar, né? Como estar presente. Então são algumas reflexões aqui dentro desse guerreiro. Então, o que ele faz a partir do tom magnético, que é o Kim de hoje, né, que inicia, que encabeça o ciclo dos 13, né, da onda dele. Ele vai encerrar com a estrela, né, com a estrela cósmica. Então começa despertando essa liderança, essa segurança, essa autoconfiança do guerreiro, né, tentando acessar isso dentro de si e desenvolvendo isso para que no final a estrela brilhe. E quando essa estrela brilha no final, uma estrela, ela já está com todas as informações ali conectadas, né? Lembra que eu falei no início da live sobre as conexões, que às vezes a gente está conectando coisas diferentes, mas que estão sim interligadas. Quanto mais o guerreiro tem esse tipo de consciência de conectar lugares diferentes dentro de si, e fazer esse caminho, né, essa conexão, perceber, reconhecer essa conexão, mais inteiro, mais presente ele vai estar, mais preparado e vai saber assim o que utilizar em cada situação, para que quando ele chegue no momento estrela, né, ali tá tudo interligado, ele não precisa pensar para fazer, ele simplesmente é. A estrela é isso, ela simplesmente é e simplesmente brilha, porque já está tudo conectado com tudo, tá? Então é mais ou menos, resumidamente, isso. Então, como que a gente faz para acionar essa força dentro de nós? Tá? Esse é o propósito do guerreiro. Então a gente vai fazer aqui a trilha do guerreiro. Eu vou recitar aqui o Kim do guerreiro magnético, né, para vocês. E aí vou recitar e a gente vai fazer a meditação. Vamos iniciar acionando esse guerreiro, né, iniciar com o mantra e o mudra do guerreiro magnético. Então, só para vocês sentirem, né, o guerreiro, ele diz: eu unifico com o fim de questionar, atraindo a intrepidez,
né? É interessante a gente começar também a pesquisar mais esse termo do intrépido, né? Intrepidez, né? Talvez não seja uma coisa que a gente costuma usar muito na língua portuguesa, né? Embora esteja ali, né, no nosso vocabulário, mas não é uma palavra corriqueira, né? Mas investiguem aí o significado mais profundo de intrepidez. Sela a saída da inteligência, então essa inteligência não é só mental, tá? É uma inteligência mais global. Com o tom magnético do propósito, eu sou guiada pelo meu próprio poder duplicado, que é uma característica do tom 1, e aqui diz: começa a minha devoção ao divino, unindo meus questionamentos entre o coração e a mente. Então aqui o objetivo é juntar as questões da mente com o coração, né? E chegar no terceiro caminho, no caminho do meio, tá bom? Vamos então, deixa eu pegar aqui para a gente iniciar nossa condução, o meu tambor, tá? Então a gente vai, primeiramente, se posicionar de uma maneira que seja mais adequada, mais interessante para você. Aqui onde eu estou vai ficar um pouco difícil para eu fazer o mudra do guerreiro em pé, mas geralmente eu gosto de fazer esse mudra do guerreiro em pé, porque em pé eu sinto que eu incorporo melhor o guerreiro, né? Então aqui como é que seria então esse mudra? A gente vai levantar as mãos para o alto, trazer aqui para a testa, né, para a mente, vai passar pelo coração e a partir do coração a gente abre como se estivesse fazendo um V para baixo, de cabeça para baixo. Então a gente puxa, canaliza a energia do cosmos, ilumina a mente, o coração e traz essa energia para a Terra, tá? Para o nosso lugar, para o nosso aqui e agora. Então a gente vai fazer isso. O mantra vai ser o Hum Kibi Kan. Então Hum do tom magnético, Kibi é o guerreiro e a energia Kan é a energia da cor amarela. Então sempre que a gente está se reportando aqui ao amarelo, dentro da cosmologia maia, a gente está se reportando à direção sul. Lembrando que esse esquema de cores e direções muda muito, às vezes, dependendo das tradições dos povos originários. Ali você pode ter uma mudança de cores. E, embora o significado ele vai estar assim, sempre mais ou menos semelhante, né? Sempre que a gente se reporta à direção sul, a gente está indo em busca de algo mais original, de algo assim que está ainda florescendo, né? A criança interior está aí, mas é onde a gente vai florescendo e vai desenvolvendo algo para o novo, né? Assim, a gente vai conectando, inclusive, com algo talvez um pouco mais selvagem ainda dentro da gente, mas que a gente busca iluminar aqui para poder levar a gente em segurança para o norte, né, para o nosso destino. Quanto melhor tiver esse sul, mais forte vai estar o nosso destino, o nosso adulto, né, o nosso progresso. Então, vamos fazer o mudra e depois a gente vai entrar então na onda encantada do guerreiro. Então, respira profundamente, levanta seus braços e a gente vai entoar então Hum Kibi Kan. Nesse momento, você vai já começando a formar em você a estrutura
do seu guerreiro ou guerreira. Fique um tempinho de olhos fechados, mantenha os olhos fechados. Nessa batida que lembra a batida do coração, você vai percebendo através da sua respiração todas as suas conexões internas, todas as interligações em você, que vão estruturando e formando o seu guerreiro ou guerreira, o ser guerreiro em você agora. Perceba como que é esse guerreiro ou guerreira, esse ser guerreiro, como são as suas vestimentas, o seu estilo, que ferramentas ele traz consigo. Como ele se posiciona agora. Perceba o que pode estar faltando para essa energia em você. O que você precisa buscar e também o que precisa ser resolvido agora. Esse guerreiro, ele lembra que para poder seguir em frente, ele precisa se conectar com a terra. Então, ele coloca as mãos na terra, junto com seus pés. Ele escuta a terra, porque ela pode dar os sinais sobre os possíveis desafios, sobre o que ele não está identificando com clareza. Escute a terra, perceba a terra. Acesse as pistas da terra.
Uma vez que estas pistas foram acessadas, o guerreiro prossegue no seu caminho. Ele atravessa agora o Vale dos Espelhos, e nesse lugar dos espelhos você pode encontrar uma espada mais apropriada ou algo que vai aprimorar a sua espada ou qualquer outra ferramenta importante em você. A verdade aqui é ativada. Você prossegue e sente as águas e o poder da tormenta. Passada a tormenta, você recebe os raios do sol. Então esse sol ilumina a sua mente e o seu coração. Você prossegue e sente agora a força primordial do dragão. O que você precisa equilibrar em você? Que aspecto precisa recobrar segurança, confiança? A fim de renascer mais forte. Traga essa consciência do que precisa ser fortalecido. Agora você está no meio do caminho do guerreiro e recebe a força dos ventos. A força de 7 ventos. Do leste, do sul, do oeste, do norte,
debaixo da terra, do céu, e do centro. Do seu centro. Conecta todos esses ventos para que você possa decidir conscientemente a melhor direção. Agora você sente a conexão com a sua noite mais profunda, a noite galáctica que conecta com o que realmente você acredita desde dentro. Receba neste lugar as sementes e energias que estavam faltando para o aprimoramento desse guerreiro. Perceba cada semente indo para o seu devido lugar. E agora você continua pelo caminho mostrado pela serpente. Manifesto pela serpente. Agora você para por um instante e reconhece em você o que está em excesso, em exagero, que não serve mais. Questões que você trouxe há muito tempo, o que precisa esvaziar, o que precisa soltar. O enlaçador de mundos pede essa soltura, o perdão ou auto-perdão, essa entrega necessária para refinar este guerreiro, para aliviar este guerreiro. Respire e sinta esse lugar.
Agora que esse rito de soltura foi acessado, você olha para suas mãos e observa o que realmente importa, o que realmente é necessário. Reconhece algumas respostas. E como isso pode contribuir não só com você, mas em todo o seu redor e no mundo. E é neste lugar que a estrela do guerreiro começa a se iluminar. Respira dentro da sua grandeza e do seu verdadeiro valor. Assim é. Gratidão a todos que estiveram presentes e boa caminhada com a energia do guerreiro para todos nós. Arro em Lakesh.